Marcos Buchecha versus Nicolas Meregali, um lutão entre dois astros, dois grandes nomes do jiu-jitsu, na verdade, dois dos maiores nomes do jiu-jitsu dos últimos tempos. E o que eu quero trazer aqui é o seguinte, esse vídeo é para você sentar a bunda na cadeira, ou sei lá, na cama que você está vendo aí, e anotar, toma nota. Esse vídeo é um vídeo de estudo. É óbvio que terão momentos emocionantes aqui, onde você vai falar, caraca, meu irmão, que técnica monstra. Só que o intuito não é te emocionar não, cara. O intuito é fazer com que você aprenda melhor jiu-jitsu, com que você se torne alguém mais inteligente. Então, atenção, anota o que eu for falando aqui, porque eu tenho certeza que você não vai aprender isso em curso não. Fechou? Sem mais delongas, pau na máquina. Cara, já para começar, eu quero trazer alguns pontos que vão facilitar a tua compreensão da luta. A primeira coisa é, o estilo do Nicolas jogar não é um estilo tão compacto como um Musso Messi, onde ele fica muito confortável mesmo quando o oponente esteja ali por cima sem pegada, sem conexões. Você não estabelece as conexões com o oponente, tá? Não é. O estilo do Nicolas, ele precisa de estar conectado com um cara muito bem e a todo tempo. E o que ele faz com maestria, esse cara faz isso com maestria, é a todo instante ter alguma pegada, alguma conexão, sempre travando o oponente. Sempre travando. Quando que o Nicolas ele toma uma pior? Em transições, em momentos de transição. Isso no jiu-jitsu é uma lei, é uma regra, meio que no alto nível a luta acontece muitas vezes nesses momentos de transição. É no momento em que você está saindo de um estado de defesa para um estado de ataque. É no momento que você está saindo ali de repente, você vai abrir a guarda para raspar o oponente. Nesse momento de transição, acontece um ataque, acontece um frame, uma lacuna no tempo onde o cara fica vulnerável. Tá? E normalmente ele toma na cabeça, às vezes nesse... Óbvio, não é tanto, né? Porque ele é um puta de um atleta, mas ele acaba perdendo muitas vezes nesse sentido. Então, quando que você vai ver um cara passando a guarda do Nicolas? Quando que você vai ver um cara, porra, meu irmão, chega no lateral indo pras costas? Muitas vezes nesses momentos de transição. Beleza? Mas ele não é tão... Ele é especialista em reduzir isso. Em a todo momento está se conectando, não perde pegada e não deixa o cara de cima confortável. Ele é um excelente guardeiro nesse ponto, tá? E você vai ver que a todo momento ele tá fazendo os pegados. Beleza. Como é o estilo de jogo do Nicolas? Ele é um cara que gosta muito de esticar o oponente. Muito de abrir as pernas do oponente, esticar o tronco do oponente e jogar o oponente mais para lá, tá? Mais para frente. Às vezes também faz o cara sentar, tal, né? Numa dela rival, mas ele estica muito o cara, joga muito o cara para cima. Você vai ver que ele usa muito guarda-laço, ele usa muito dela riva, tá? Às vezes ele também usa uma one leg, ele entra numa one leg ali para matar uma perna do cara e subir, mas ele tem muito esse jogo de esticar o cara. Dito isso, esse posicionamento que o Buchecha assume, que é um posicionamento mais compacto, perceba que o cotovelo dele e os joelhos estão próximos, perceba que a cabeça, vamos fazer uma coisa que eu sempre falo aqui, ó, imagina que tem uma linha no quadril, uma linha na cabeça e uma linha no joelho. Quando essas linhas se tocam, faz um zigue-zague, isso deixa o centro de massa mais compacto, isso permite que ele não fique desestabilizado também. Então essa posição que o Buchecha assume é excelente. Tá? Por quê? Porque é uma posição contrária ao jogo do Meregali. Porém, tem outro ponto, que isso aqui eu explico muito bem no meu curso Rota do Passador, que inclusive, se quiser, tá aqui no link abaixo. Essa posição a gente chama de uma posição de transição, uma posição neutra. Uma posição neutra. Eu acho que esse é o melhor nome agora. Por quê? Porque tanto o Nicolas quanto o Buchecha aqui, eles não têm tanto recurso de ataque. Perceba, quando o Buchecha está fechado, aqui não entra gancho. Quando o Buchecha está fechado aqui, ó, do jeito que ele está fazendo, aqui é difícil de colocar uma guarda-laço. Tá? Aqui é difícil de entrar dentro do Buchecha, por mais que o Meregali está com gancho aqui. Essa posição em específico, essa configuração que o Buchecha está assumindo, joelho aqui no meio, das pernas do Meregali, a canela no chão, nós chamamos ela de knee drop. Knee de joelho, drop, D-R-O-P. A knee drop é essa posição. Uma posição neutra. Então toda vez que você estiver lutando com um cara e você se sente instável por cima,
assuma essa posição. Isso aqui vai te dar neutralidade, vai te dar segurança. E sempre lembrando que eu não estou dando abertura nem para ganchos aqui, nem por dentro, e também evitando que o cara domine um braço, laste um braço nesse sentido, tá? Se o Bochecha ele continua nessa conformação aqui, ó, ele começa a ter mais facilidade para desestruturar as conexões do oponente. É o que eu ensino sempre. Busque uma posição neutra, uma posição de transição, se você estiver por cima, para desestruturar as conexões do oponente, seja uma pegada, seja um gancho, e aí transitar para uma passagem. Por que eu não comento muito lutas do Bochecha? Porque ele é ruim? Não, ele é foda. Só que o que o Bochecha faz não é regra. Ele tem tanta confiança no jogo dele, ele é tão diferente, fora da regra, da exceção, que, cara, é difícil você falar, faça isso. Tá? Você vai ver que eu vou. Porque logo ele vai fazer alguma coisa aqui que eu falo, mano, eu não sugiro você fazer. Você que seja um cara muito confiante, muito bom nisso aqui. Tá? Beleza? Mas perceba que a todo momento o que o Meregali está tentando fazer é esticar o Bochecha, jogar o Bochecha para cima, esticar essas linhas aqui, ó, tá? Essas linhas aqui você percebe que estão num zigue-zague, como bem falei, mas toda vez que elas são meio que retificadas, você distancia essas linhas. Então imagina que aqui tá a linha do joelho, aqui é do quadril e da cabeça, todo o centro de massa vai para lá. Tá? Vai acontecer isso várias vezes no combate. E uma das formas de você reorganizar isso é indo para posições neutras, como é que o Bochecha está fazendo. Você percebe que fica difícil o combate? Quando o cara tá numa situação assim, ó. A coisa não desenrola tanto, né? Isso é bom, num certo ponto. Olha o Meregali tentando afastar. Qual que é o problema no meu ponto de vista disso aqui? Tá errado. Não está errado, mas lembra das linhas que eu falei? Elas estão mais distantes aqui. E, óbvio, ele ainda está num zigue-zague, então ele não está totalmente para frente. Mas na conformação que ele está aqui, que o Bochecha está aqui, com a pegada do Meregali, com o gancho do Meregali, entendendo que também o Meregali ele tem uma perna grande, né, ele consegue criar uma alavanca boa. O que ele faz? Ele chutando um pouco o Bochecha para cima, ele consegue deixar essa perna leve. Essa perna leve e fácil de fazer um entanglement, né, engajar com ela, fazer uma one leg aqui, beleza? Fica fácil. Ou desestabiliza. Então, do jeito que o Bochecha está aqui, fica mais fácil para desestabilizá-lo. É óbvio que é o Bochecha, mas ainda assim, mesmo sendo, fica mais fácil, porque é um princípio meio que físico. Então eu não gosto dessa posição desse jeito. Eu gosto dessa posição quando não há pegada. Aqui. Tá? Se eu consigo tirar essa pegada desse jeito, aí beleza, até fico mais confortável. Por quê? Porque eu tenho mais mobilidade com esse pé, tá? Caso o cara me chute para lá, né, eu consigo fechar minha perna, não deixo que ele engane, que ele faça uma one leg aqui. Mas desse jeito eu acho mais interessante ele voltar o quadril para onde estava, mais baixo, e tirando, estoura a pegada, e tirando as conexões que são perigosas. Tá bom? Continuando. Percebe, ó, o Meregali não deixa de fazer conexão, cara. Ele não perde o Bochecha. Porque ele sabe que se deixar o Bochecha solto, lascou, né? Bochecha ali numa Harry Quarters.
Viu? É complicado, cara. Aí o cara tem que voltar numa posição um pouco mais para trás, do jeito que ele tava. Porque aqui, ó, qual que é o lance? Por exemplo, ó, que é o que o Meregali tá toda hora tentando fazer, esticar o oponente jogar. Quando ele consegue uma laço, tá, lá profunda, muita gente faz isso, ele consegue um gancho para projetar o cara para cá, começa aí, tá? Então todo o centro de massa vem para cá, para frente, é deslocado. A outra coisa é que toda vez que ele controla o braço, então o controle do braço, o que eu tenho no final? Depende do jeito que eu controlo. O controle da linha dos ombros, da postura, porque o braço está aqui, né, ligado à articulação glenumeral do ombro. Então eu tenho toda uma sobrecarga nessa área. Beleza? Eu estou chutando o cara para lá e puxando ele para baixo. É isso. Fora isso, eu anulo um braço, que é, muitas vezes, o único recurso desse cara espalmar aqui no chão para se reequilibrar. Quando a gente está falando de raspagens, e eu já expliquei isso na ciência das raspagens, o que nós queremos é fazer com que um dos braços ou uma das pernas de um lado, essa é uma das coisas, cruze a linha central. Tá? E nós projetamos o oponente para o lado que esse braço está cruzado. Olha como é que está aqui. Ó. Beleza? E aí o cara chuta para cá. Então, no final, o que ele está fazendo? Ele está afastando as linhas da cabeça e do quadril e está jogando o oponente para um lado, aonde o braço está cruzando a linha central e ele não vai poder se reorganizar. Esse braço não vai poder se esticar. Então é isso. Qual que é a forma desse oponente aqui mudar isso, do Bochecha mudar isso? Colocando o quadrilzão para baixo, entrando novamente naquela posição neutra, na knee drop. Tá? Então é muito importante você visualizar isso porque talvez você passe por uma situação dessa. Começa a dar ruim na passagem, começa a dar ruim por cima, volta para uma posição de transição. Essa é uma delas. Mas é importante você ter essa consciência e esse repertório. Por que eu falo que não dá muito, às vezes, para você explicar o jiu-jitsu do Bochecha? Porque eu vou falar para você ceder uma raspagem? Às vezes não. Eu vou falar, mano, briga para ficar por cima. Desse jeito. Só que o Bochecha ele é muito confiante. E outra também, ele não caiu de qualquer jeito. Ele caiu numa configuração aqui com uma esgrima, ele já está mais baixo do oponente, o que significa que todo o peso do Nicolas está para frente aqui, ó. Tá? Lembra das linhas que eu falei? Cabeça, joelho, ó. Ó como é que tá a linha. Todas afastadas. Significa que o Nicolas, nesta região do quadril, está mais leve e é mais fácil. Tá? Raspar nesse sentido. Beleza? Então ele já se. Ele deixa meio que. Ele não brigou, vamos combinar, ele não brigou aqui para ficar por cima. Ele aceita a raspagem, porque ele tem a confiança de que no momento que ele cair por baixo, ele já vai revidar. E ele, às vezes, vai ter uma posição melhor por cima. Entendeu? Então, é meio complicado você falar assim, faça igual a ele. A não ser que você já tenha muita confiança e você já saiba que você vai cair numa conformação que será fácil depois para raspar novamente o oponente. E, às vezes, raspando novamente ele, você já vai cair numa passagem, tá? Então, é complicado às vezes você falar, faça igual a Bochecha. Bochecha fora da casa, né? A prova disso que eu falei é agora. Atenção pra você ver. 3, 2, 1. Essa aí ele aprendeu com o Lucas Leite, hein? Os caras treinavam junto direto. Foi? Que foi? Aí, ó. Aí, ó. É o que eu falei. É o que eu falei. Um detalhe importante aqui, tá? Ó. Você vai perceber o seguinte. Você lembra que eu falei há alguns minutos como é que estava o Nicolas? O Nicolas estava para frente. O Nicolas estava há alguns minutos aqui, ó. Assim, ó. Ó. Quer ver? Ó como é que ele caiu. Pra gente só
Olha como é que o Nicolas estava há alguns minutos, certo? Só para vocês lembrarem. Beleza? Ou seja, a cabeça do Bochecha estava mais baixa que a cabeça dele. Joia? Olha como é que o Nicolas está agora. Assim que começa, ó, esse processo de raspagem. O Nicolas está com a cabeça meio que alinhada do Bochecha. Para o Bochecha conseguir uma raspagem, ele precisa deixar o quadril do Nicolas mais leve. E o Nicolas aqui fazendo um zigue-zague fica difícil para ele. Então o que o Bochecha faz? Olha, ele vai usar esse joelho para dar um cutucão aqui na bunda do Nicolas e o Nicolas vai projetar todo o peso à frente. E aí ele fica leve, aí só basta ele virar. Então todo o segredo muitas vezes das raspagens é deixar as pernas leves. Você projeta todo o centro de massa para frente, porque as pernas, como o principal mecanismo de base do cara, estando leves, fica fácil de você raspar. Tá? Então olha aí. Toma. Vai. Excelente. O que o Nicolas está brigando aqui, tá, cara? Importante trazer. O Nicolas está brigando, ele está frente a frente ao oponente. Ele está frente a frente. Então ele está quebrando a angulação já, que é um dos princípios da passagem, é quebrar angular, é sair dessa linha central, é ir para a lateral do cara. Ele já está quebrando. Porém, ele está com os joelhos afastados do cotovelo, a perna dele está retificada, está matada no chão. Ele precisa trazer novamente o joelho assim como ele fez, tá? Assim como ele fez. Aqui, ó, os joelhos mais em cima. Para ele fazer isso, ele precisa criar espaço. Então ele vai empurrando o Bochecha até que ele consegue achar um espaço e trazer novamente os joelhos. Beleza? Simples. Muitas vezes você cai nessa posição que você tem que buscar vai empurrando a cabeça do cara, vai tentando sair o quadril para conseguir tirar a perna lá do meio, o joelho, conseguir encurtar. Porque uma vez que você tem os joelhos mais próximos de você e de frente pro cara, esse cara vai ter que recomeçar todo o processo de passagem. O Bochecha é tranquilão, cara. Eu tenho uma curiosidade aqui. Em 2013 eu estava lá no Mundial. Segundo ano que o Bochecha foi campeão peso absoluto. Nesse ano o Nicolas estava lutando de azul. Azul. Ou seja, o Bochecha já era campeão mundial absoluto quando o Nicolas estava de azul. E aquele ano o Nicolas tomou na tarraqueta. Se eu não me engano, ele perdeu para o Hudson Matheus. Eu não me lembro muito bem. Acho que foi. Perdeu. Mas já era um moleque fora da curva. Imagina que inferno que ele tá com o Nicolas, cara. O cara não para. Ele não para, velho. Isso que é foda. Ele não para, cara. Ó, importante. O que o Nicolas tentou fazer agora? Raspagem daquela raspagem bandejinha, correto? E aí, como que ele vai fazer isso? Ele vai precisar usar da força do quadril dele para empurrar o joelho do Bochecha para fora. O joelho do Bochecha está apontando para onde? Para cá, certo?
ele vai precisar fazer com que o joelho do Bochecha aponte para lá, para torcer o joelho do Bochecha. Então quando você está subindo para abrir uma guarda fechada, e a forma mais eficiente de você abrir uma guarda fechada é de pé, fazer essa adução de joelho, deixar o joelho mais vago, o joelho apontando no quadril do oponente, pressionando o quadril do oponente, assim como está o Bochecha, vai te ajudar demais, vai evitar que essa raspagem aconteça, essa raspagem bandejinha aconteça. Tá? Então esse posicionamento é muito bom, muito importante. Qual que é o ponto aqui do Bochecha? O Bochecha fora da curva, né? Mas qual que é o ponto do Bochecha que complica muito a vida da geral? Ele tem uma capacidade de explosão, de virar a luta em segundos, porque, cara, ele consegue com muita facilidade estourar as pegadas do cara, ele consegue com muita facilidade se desgrudar do cara e quando ele está longe do cara, não, esse cara é um canhão, fisicamente. Então, começa de um lado pro outro, explode, fica muito complicado. E é um jogo que pro Nicolas não é bom, o cara estar desconectado. Então você percebe que ele não deixa o cara longe. O problema é quando ele olha pro relógio assim. É hora do... explosão total. Todo instante travando o Bochecha. A todo instante conectado. Ó, ó. Isso aqui que eu falei. Presta atenção. Presta atenção. É na transição de um ataque, é na transição de uma subida, é quando você está saindo de uma situação mais estável para buscar uma outra estabilidade. Tá? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de... Pô, nem vou entrar nisso aqui, mas quando a gente está falando de um estado atrator, tá? Para você mudar de estado atrator, você tem que ter uma perturbação no sistema. Então aqui você, meio que, a transição a gente pode chamar disso. Tá? A perturbação no sistema. Então a perturbação no sistema ali, onde você está saindo de uma situação mais estável, pô, você está com o cara preso, aí você vai tentar subir. E esse momento de transição, muitas vezes é onde você dá brecha, é onde você se torna vulnerável. É aí que o Bochecha reina, cara. Muitas vezes, em muitos combates, cara. Presta atenção. Ó, ficou solto, mas o Meregali conseguiu uma boa posição. Ele conseguiu, ele tá na X aqui, ó. Tá? Ele é comprido, cara. Ele é comprido. Só que para ele agora subir, se ele não tá com toda a manga do Bochecha, tudo isso bem estabelecido, ele vai ter uma vulnerabilidade. Então, ó lá. Ele vai até subir, ó. Subiu. Beleza. Me diga, quantos caras conseguiriam defender isso aqui no jiu-jitsu? Hoje, lembrando que quem está aplicando é o Meregali. O que o Bochecha faz? Ele aproveita, cara, esse time de transição. Esse time em que a coisa não está estável, está instável.
Aí a luta complica, né? Aí daí pra frente foi. Já era. Aí pra frente já era. Perdeu. Cara, assim. Excelente performance dos dois, tá? E óbvio, o Bochecha, cara, tem uma força muito grande, uma capacidade explosiva muito grande. E o foda dos combates é justamente isso. Se é do Bochecha no caso, né? Que é o lance dele conseguir, cara, virar a luta em segundos, porque ele sai de um momento em que o oponente tem um controle grande, o oponente tem um controle, cara, às vezes estoura todas as pegadas em questão de segundo e começa, velho, a embrulhar o cara. Você percebe que ele embrulha o cara. E aí ele ganha. Chega numa posição melhor, que é o scramble, né, que a gente fala. Então, mas ainda assim, cara, no ponto de vista de controle, no ponto de vista de posicionamento, cara, é uma boa luta para vocês entenderem como ficar por cima, também como ficar por baixo, que o Nicolas é um mestre nesse tipo de coisa, como atacar, e também, cara, a ideia das transições, cara. Perceba que muitas vezes você vai conseguir raspar teu oponente quando ele tenta subir. Você vai conseguir raspar teu oponente quando ele muda a posição da perna, que é um momento de transição, ele está saindo de um estado para ir para o outro. E ele te deixa, e ele se coloca vulnerável, beleza? Se esse vídeo foi legal, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa seu like, seu comentário aqui para eu saber que você está gostando. A outra coisa é, quer aprender comigo? Link do meus cursos abaixo, onde eu vou te mostrar conceitos. Se você está na primeira semana, segunda, terceira semana ou já é faixa preta, não importa. O curso é pensado, estruturado para você, todos eles, para você, de um jeito didático, estruturado, tá? E não quero que você passe anos estudando, não. Quero que você estude, pegue e aplique, tá? Tem exercícios práticos lá e tudo mais. Fechou? Por isso, hoje ficamos aqui e é isso aí. Bora pro próximo, tamo junto.